começar aqui a atividade de formação com o companheiro José Maria Rangel, da FUP, Federação Única dos Petroleiros, aqui na Casa Marielle, em Curitiba. Faz parte da Vigília Lula Livre, aqui em Curitiba, e um bate-papo sobre a questão do petróleo, que é uma questão estratégica para o Brasil, a defesa da Petrobras, no momento que se pretende fazer a privatização de várias partes da Petrobras, como o governo Bolsonaro já anunciou. Então, um importante evento aqui. Daqui a pouco nós vamos ter a visita do Mercadante e do Rui Falcão ao presidente Lula, e nós vamos saber no final da tarde como é que está o ânimo do presidente Lula, que é um homem muito forte, com certeza vai segurar toda essa onda como ele já segurou lá atrás, todas as dificuldades que já passou na vida. Né? Que é preciso registrar, pois é o tipo de história que eles costumam esconder e enganar. 7 de abril de 2018. Avante, o golpe se inicia. Às 11 horas da manhã, em frente à Polícia Federal, a militância já se uniu. De todos os lados chegavam, sorriam e a chorar, pois sabiam que aos seus algozes um Silva ia se entregar. Logo na sua chegada, uma marca foi deixada. A polícia armada veio nos atacar. Juntamos todos de novo e gritamos com muita vontade, pois entendemos que a nossa missão é o seu grito de liberdade. Todas as emoções, todos os corações construíram um novo cenário. E logo na manhã seguinte, nascia a Praça Olga Benário. Barracas tomavam as ruas aos sons da batucada. Juntos, marcamos ali o início de uma histórica jornada. Uma foto que marcou? Espera lá, eu já te digo. Foi Leonardo sentado num banco, na esperança de ver seus amigos. A sombra da injustiça. O sequestro foi tão cruel que ninguém podia entrar, nem parentes, nem amigos, nem o médico para o examinar. A sombra da injustiça e o requinte de crueldade só fazia aumentar o grito de liberdade. Interdito proibitório para nos fazer desistir. E nós todos afirmando, sem o Lula não saímos daqui. Vizinhos viraram amigos, amigos viraram irmãos, ao abrir as suas portas, ofertando água e pão. Aprendemos a renovar, a refazer, aprendemos a renascer, aprendemos a desenhar o tempo com a nossa realidade. E à luz de muitos corações,
nascia a Brigada da Solidariedade. Enfim, 300 dias. 300 dias de injustiça, 300 dias de resistência, e é o solo fertilizado a plantar a unidade. E em quantos mais dias vierem, gritaremos a sua liberdade. Lula livre! Lula livre! Esse é o nosso país. Essa é a nossa bandeira, é por amor essa pátria Brasil, que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria Brasil, que a gente segue em fileira. Queremos mais felicidade, no céu desse olhar cor de amigo, no verde a esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. No verde a esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. Amarelos são os campos floridos, as faces agora rosadas. Se o branco da paz irradia, vitória das mãos calejadas. Se o branco da paz irradia, vitória das mãos calejadas. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira, é por amor essa pátria Brasil, que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria Brasil, que a gente segue em fileira. Queremos que abrace essa terra, por ela quem sente paixão, quem põe com carinho a semente pra alimentar a nação. Quem põe com carinho a semente pra alimentar a nação. Na ordem ninguém passa fome, progresso é o povo feliz. A reforma agrária é a volta do agricultor à raiz. E a reforma agrária é a volta do agricultor à raiz. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira, é por amor essa pátria Brasil,
nessa luta final de uma terra sem amos, a internacional. Bem unidos façamos nessa luta final de uma terra além do pobre, o Estado esmaga o oprimido. Não há direitos para os pobres, ao rico tudo é permitido. A opressão não há sujeitos, somos iguais todos os seres. Não há deveres sem direitos. Direitos sem deveres, bem unidos façamos nessa luta final de uma terra sem amos, a internacional. Bem unidos façamos nessa luta final de uma terra sem amos, a internacional. De uma terra sem amos, a internacional. Internacionalizemos a luta! Internacionalizemos a esperança! Internacionalizemos a luta! Internacionalizemos a esperança! Internacionalizemos a luta! Internacionalizemos a esperança! Aqui o hino da classe trabalhadora mundial, internacional, para responder aos bolsominions. Por que eles não querem saber quem pagou os caixadores do fake news, hein? As empresas. Será que essas empresas vão ser beneficiadas no governo Bolsonaro? Porque já tem até uma pessoa da empresa aí já trabalhando em alto cargo, né? Aí pode, né? Então, primeiramente, vamos acolher os petroleiros e as petroleiras com uma calorosa salva de palmas aqui nesse espaço. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Obrigado. Esse espaço já pertence a vocês, porque todo mundo que está na vigília ocupa esses espaços, as tarefas, as atividades. E daí chamamos aí o comando das tarefas por dia, para vocês organizar o dia. À tarde, né? Então, vocês aí. Já se apresenta. Olá, Rodrigo. Sem protocolo, sem... Você já vai se apresentando. Só se apresentar, hein? Vou começar aqui a palestra, eu estou acompanhando a conversa aqui do pessoal da FUP, aqui em Curitiba. Bom, pessoal, boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Zé. Em nome da Federação Única dos Petroleiros, dos sindicatos filiados, eu quero aqui parabenizar todos e todas que estão há 300 dias resistindo contra talvez uma das maiores injustiças que tem acontecido no nosso país, né? Então isso é motivo, eu diria que de orgulho para todos nós. Eu penso que eles, quando prenderam o Lula, achavam que nós iríamos desistir no primeiro momento. Nós estamos aqui resistindo. Então isso também é eu diria que é um motivo de nós continuarmos nesse movimento de resistência. Dizer que o Brasil hoje, ele passa muito provavelmente pelo seu maior acidente de trabalho que ha acontecido nos últimos anos, que é o crime ambiental de Brumadinho, né? Onde fica demonstrado claramente
que a privatização, a ganância, a exploração, elas têm como resultado final a morte, a mutilação, o adoecimento de nós trabalhadores. Então nós temos que repudiar de maneira veemente o que está acontecendo em Brumadinho, exigir uma apuração que puna de fato aqueles que ceifaram a vida de vários de nós trabalhadores e devastaram com esse crime ambiental o meio ambiente, né? E dizer para todos vocês que hoje, nesses 300 dias, para a gente ver como é que nada acontece por acaso no nosso país, hoje, 300 dias da prisão de Lula, a Petrobras anuncia que está vendendo a refinaria de Passaguinho. E deixam claro que ali começou a corrupção na Petrobras. Ou seja, eles também estão contando os dias que Lula está aqui. E a cada manifestação nossa, eles vêm com um contraponto. Eles falaram hoje pela manhã em todos os jornais que ali se iniciou a Lava Jato. Ali se iniciou o processo de corrupção na Petrobras. E se nós pegarmos a condenação que o Lula já sofreu de maneira injusta e o processo que está em curso no sítio, em Atibaia, todos os dois casos, eles atrelam a corrupção da Petrobras. Eles usam a questão da corrupção como pano de fundo, para prender o maior líder do nosso país e para também entregar as riquezas que têm que ser apropriadas pelo povo brasileiro, que é o nosso petróleo. Eles estão simplesmente num processo, eu diria que avassalador, de entrega do patrimônio público, da venda da Petrobras, da entrega do pré-sal, um processo que obviamente nós vamos resistir, mas que na visão deles vai tornar o nosso país subserviente. Nós da FUP, desde o primeiro momento que esses ventos de ataque à Petrobras eles começaram a soprar, nós entendemos que nós não poderíamos viver só de boa vontade, nós não poderíamos viver só de achismo, nós tínhamos que criar mecanismos que nos municiassem de uma maneira qualificada para enfrentar a todos esses ataques que nós estamos sofrendo no que diz respeito à entrega do patrimônio público. E nós, numa iniciativa, eu diria que corajosa e inédita, nós criamos um instituto de pesquisa, que é o INEP, e que leva o nome do primeiro presidente da Petrobras no governo Lula, que é o presidente José Eduardo Dutra, que tanta falta nos faz nesse momento difícil que o país está vivendo, né? Esse instituto que tem como objetivo dar respostas não só para a FUP, mas para toda a sociedade brasileira, para ter argumentos para defender a Petrobras. Então hoje, nós aqui, sendo mais uma vez acolhidos de uma maneira muito carinhosa pelos companheiros e companheiras aqui do acampamento, muito honrados com o convite que nos foi feito, Baixo, optamos por fazer o nosso seminário de planejamento, como disse há pouco, aqui em Curitiba, porque entendemos que todas as atividades, nós da FUP entendemos assim, todas as atividades relevantes para nós da FUP têm que ser feitas aqui, para a gente continuar demarcando o nosso território. Então, para a gente falar um pouco sobre a geopolítica do petróleo, o que está envolvido nessa discussão da Lava Jato, da própria prisão do Lula, eu vou passar aqui para o meu companheiro Rodrigo Leão, que é o diretor do INEP, também está aqui o companheiro William Ozaki, que também é diretor do INEP, a Cibele, que também está por aí, que é diretora também do INEP, a Fafá também está por aí, que é diretora, está aqui a Fafá, que é diretora também do INEP, para que ele faça a sua apresentação. Ok, muito obrigado, vou passar para o Rodrigo aqui. Obrigado. Gente, a minha ideia aqui, alguns já ouviram falar um pouco sobre esse tema, mas eu acho que nunca é demais repetir um pouco, para a gente tentar entender que esse próprio processo do presidente Lula, de certa forma, está relacionado um pouco com o que aconteceu com a Petrobras no último período. Então a minha ideia aqui é falar um pouco para vocês, porque muita gente não entende como é que a Petrobras chegou ao nível que ela se encontra hoje. Isso foi um processo que durou não anos e décadas, a Petrobras se encontrar na
posição estratégica que ela se encontra hoje. Então a minha ideia é tentar explicar rapidamente esse processo e eu vou tentar depois falar um pouco alguns dos elementos que estão em jogo nessa disputa. Tá? Sendo bem rápido, quando a Petrobras surgiu lá na década de 50, no governo do Getúlio Vargas, segundo governo de Vargas, a Petrobras surgiu basicamente para ser uma empresa de refino. O Brasil era dependente de importação de derivados e a gente precisava comprar toda a gasolina e o diesel que estava sendo consumido no processo de industrialização do país. E a Petrobras surgiu com esse objetivo e os primeiros anos da empresa foi de construção do seu parque, de boa parte do seu parque de refino. Porém, no final dos anos 60 e no início dos anos 70, o Brasil atravessa uma mudança de cenário e também economia internacional que começa a colocar novos desafios para a empresa e para a indústria brasileira. Por que isso? Primeiro porque o Brasil, no final dos anos 60, passa pelo seu maior processo de crescimento econômico das últimas décadas, o período que é conhecido como milagre econômico. E nesse processo, basicamente o setor que mais cresceu foi o setor de bens de consumo durável, principalmente carro. Então a nossa demanda por combustível aumentou cada vez mais, num período em que o preço dos derivados oscilavam cada vez mais. Então não bastava só o Brasil ter um parque de refino, a gente precisava de alguma forma aumentar nossa produção de petróleo. O que acontecia com o parque de refino? A gente precisava importar o petróleo cru para poder refinar e transformar em gasolina e diesel. Então o Brasil, a Petrobras, no final daquela década de 60 e a partir dos anos 70, começa um processo de investigação e desenvolvimento do setor que a gente chama de exploração e produção. E no início dos anos 70, tem alguns indícios de descoberta no Nordeste, em Sergipe, alguns campos offshore, mas nenhum deles tinha viabilidade econômica. E aí eu queria chamar a atenção para um fato. Ao invés da Petrobras desistir ali de procurar petróleo offshore, a Petrobras começou a buscar em outros lugares. E naquela época foi iniciativa do presidente, então Geisel, de que a Petrobras deveria investir em outras regiões para procurar petróleo. Eu queria ler aqui uma passagem de um geólogo importante da época, que foi o descobridor da Bacia de Campos, ele chama Walter Marinho Campos, que mostra um pouco o que aconteceu naquele período. Ele diz o seguinte: Geisel achou que eu, como chefe da exploração, deveria conhecer outras partes do mundo em que se produzia petróleo. Eu fiz uma viagem com o geólogo da época, José Inácio Fonseca. Na passagem pelo Iraque, eu fiquei impressionado com a produção de óleo calcário na profundidade de 5.000 metros. Praticamente não se conhecia a produção de petróleo nessas profundidades, e aquilo me impressionou. Quando cheguei no Brasil, o geólogo responsável pelo IP, Jeconias Queiroz, chefe da geologia de superfície, pôs na minha mesa um telex, dizendo o seguinte: abandonar o poço Macaé número 7. Depois da experiência que tive no Iraque, decidi que deveríamos furar mais 200 metros daquele poço. Esse poço mostrou a primeira encontro grande de petróleo no Brasil. 2 meses depois, furamos o poço número 9 e encontramos o poço de Garopa, que até hoje produz petróleo na Bacia de Campos. Por que eu estou chamando a atenção para esse fato? Naquele momento, assim como foi com o pré-sal alguns anos atrás, pouca gente acreditava na capacidade que a indústria brasileira teria de descobrir petróleo. Uma iniciativa nacional própria, naquela época, coragem, tem que se exaltar aqui do presidente Geisel, apesar de estar na ditadura, e acho que nós temos várias críticas naquele momento, mas no caso da Petrobras foi um momento importante para a empresa deixar de ser uma empresa só de refino para se tornar uma empresa produtora de petróleo. E o Brasil, dali em diante dos anos 70 até o final dos anos 80, aumentou muito seus investimentos para começar a produzir petróleo. A gente vive nos anos 90 um período conturbado, mas é importante ressaltar, o Brasil já tem perspectiva de ser autossuficiente na produção de petróleo por conta da iniciativa dos anos 70. E a descoberta do pré-sal é um processo muito parecido com esse, do ponto de vista da coragem, do desenvolvimento tecnológico da Petrobras e do governo público. Para quem não sabe, o campo que foi descoberto, o pré-sal, foi um campo
que ele seria leiloado nas primeiras rodadas do leilão da abertura do governo Fernando Henrique. Naquele período se realizou o que se chamou de mutirão na época. Foi um encontro de vários geólogos da empresa para mapear quais seriam os campos mais importantes e que não deveriam ser leiloados naquele primeiro leilão. E o campo do pré-sal estava ali. Só que ele só veio a ser investido e explorado depois de 2013, a descoberta do pré-sal. E o que significa a descoberta do pré-sal nesse processo? A gente sai de uma empresa de refino, vira uma empresa que é uma empresa integrada, que a gente diz, ou seja, ela atua na exploração e produção, refino, e tem parte da distribuição de petróleo no Brasil. Só que ela só é capaz de atender o mercado nacional. A gente, com o pré-sal, dá um outro passo. O Brasil passa a ser um ator importante no mercado internacional de petróleo. Ou seja, o Brasil passa a ser capaz não só de atender a demanda que ele precisa de petróleo, para também atender outros países. Para a gente ter uma ideia do que eu estou falando, as estimativas dizem que o pré-sal pode chegar a ter 100 bilhões, 120 bilhões de barris de petróleo. Isso colocaria o Brasil como a quarta maior reserva de petróleo do mundo. Quarta. Então é evidente que isso coloca o Brasil num outro patamar de disputa do ponto de vista geopolítico. Nós deixamos de ser uma empresa que só está olhando para o mercado interno e passamos a ser um ator que vários países estão olhando para isso. Toda vez que eu falo desse tema, eu recomendo muito um texto do nosso colega William, que é meu companheiro do Instituto, diretor também, que ele relata como desde o pré-sal, vários atores internacionais começam a, de alguma forma, disputar o pré-sal brasileiro a partir de 2007. Desde reuniões de empresas estrangeiras com governos estaduais, até por processos claros de lobby e até de boicote a várias questões envolvendo o governo do PT, que naquela época também realizou uma mudança regulatória no petróleo brasileiro para que a gente pudesse garantir que a maior parte do petróleo fosse explorado pela Petrobras e que a maior parte da renda ficasse no Brasil. Para quem não sabe, com a abertura que a gente teve no final dos anos 90, a gente passou, o sistema regulatório nosso deixou de ser um monopólio da Petrobras, e a gente começou a realizar leilões de petróleo no modelo da concessão, que a empresa produtora teria o direito de ficar com o petróleo que ele encontrasse e produzisse. Com o regime de partilha, não. No modelo que foi criado no governo Lula, a Petrobras ficaria com pelo menos 30% do petróleo produzido. Então é evidente que isso colocou a gente numa outra arena de disputa do ponto de vista internacional. E o que hoje então está em jogo nesse processo? Quando a gente olha hoje para o mercado mundial de petróleo, existe uma série de estimativas dizendo que o petróleo vai deixar de ser uma energia importante no momento, mas o que está muito claro é que até 2040 o consumo de petróleo no mundo vai continuar crescendo. As estimativas dizem que a partir de 2035, 2036, é que vai cair a taxa de crescimento. Não significa que o petróleo vai deixar de ser importante, é que ele vai deixar de crescer. Mas ele vai continuar sendo a matriz energética mais importante no mundo. E o que se avizinha até lá? Quando a gente olha hoje o mercado mundial de petróleo, o grande produtor global hoje se tornou os Estados Unidos. A questão é que o tipo de petróleo que os americanos produzem hoje é um petróleo que a gente chama não convencional. Por que ele é não convencional? Primeiro, que o local que ele é encontrado é diferente e a forma de exploração é diferente. Ele é um petróleo que você consegue produzir muito rápido, mas as reservas elas secam muito rápido. Pra vocês terem uma ideia, eu falei de garopa. Garopa produz até hoje na Bacia de Campos. São mais de 40 anos produzindo. Os poços americanos duram em média de 6 a 8 anos. Então a perspectiva do petróleo americano acabar, esse petróleo ali não ter tanta importância, já é 2026, 2027. Por outro lado, os produtores tradicionais de petróleo têm adotado uma estratégia diferente em relação ao setor. A Arábia Saudita, por exemplo, ela está claramente tentando criar um modelo de transição da sua economia que é fortemente dependente do petróleo. Então eles estão passando por um processo de diversificação e de redução dos investimentos na cadeia de petróleo. A crise venezuelana também tem impactado a produção de petróleo da Venezuela, que hoje produz mais ou menos metade
do que produzia há 6 anos atrás. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o grande ator global a partir de 2026 na produção de petróleo vai ser o Brasil, vai ser o pré-sal. E o pré-sal, para vocês terem uma ideia, o investimento da Petrobras, que hoje ele é relativamente tímido, ele estima que a cada ano a Petrobras vai colocar 750 mil barris novos de produção de petróleo. Para vocês terem uma ideia, isso é um pouco menos, uns 30 e poucos % do que a gente consome hoje. Ou seja, cada ano vai entrar 750 mil barris novos de petróleo no Brasil. Ou seja, o Brasil vai ter uma capacidade imensa de produção de petróleo e de venda de petróleo. Aí vem questões importantes. Primeiro, quem vai produzir esse petróleo? Esse é o primeiro ponto. E nós estamos vendo que, primeiro, já foi alterada a lei que antes garantia a produção pela Petrobras. Então a Petrobras hoje, ao invés dela ter de produzir os 30%, ela tem o direito de escolher. Isso tem um impacto importante, porque hoje, depois que foram feitos vários leilões, a Petrobras só tem hoje cerca de 40% da produção do pré-sal, 60% estão com outras empresas, grande parte delas estrangeiras, que não tem muito interesse em usar esse petróleo para os interesses brasileiros. Então esse é o primeiro ponto importante. Então, sobre exploração e produção, é importante deixar claro isso. O Brasil vai ser um país fundamental para fornecer petróleo em nível global, e quem vai tomar conta de petróleo é quem mais está se interessando por ele. Então esse é o primeiro ponto. Sobre o refino, que é um outro setor, como eu lembrei a vocês, a gente, com a atual política de refino que a Petrobras está propondo, que é de vender parte do seu parque de refino, nós vamos voltar à situação antes do Vargas. Nós vamos voltar para os anos 40, em que a gente era obrigado a importar derivado de combustível. Se hoje o nosso parque de refino atende cerca de 80%, 90% do que a gente compra, com a ideia da Petrobras de vender 40% do seu parque de refino, nós vamos ficar de novo dependente de refino estrangeiro. E detalhe, nós somos hoje o 4º maior mercado de refino do mundo. Ou seja, é um mercado grande que vários atores não têm interesse em produzir gasolina e diesel aqui. Então esse é o segundo ponto. Terceiro ponto que eu queria lembrar, também ainda tratando da Petrobras, a Petrobras ela deixou de ser uma empresa de exploração e produção, refino, ela passou a entrar em outros setores, que também são setores que empresas estrangeiras têm interesse. Para dar um exemplo para vocês, a Petrobras hoje tem 3 fábricas de fertilizante. A gente usa fertilizante, para quem não sabe, para produzir boa parte da nossa produção agrícola. E essas fábricas de fertilizante, elas garantem cerca de 30 e poucos % da produção de fertilizantes nitrogenados do Brasil, que é um mercado gigantesco. Todo mundo sabe que a gente tem uma dependência muito grande da produção de soja, enfim, para a economia brasileira. Então é um mercado que com certeza também outros atores vão ter interesse de entrar. Para vocês terem uma ideia, a Petrobras queria aumentar a sua planta de fertilizantes, iria criar 3 novas fábricas. Esses projetos foram todos cancelados e 2 deles uma empresa russa já assumiu e vai produzir fertilizantes no Brasil. Então, gente, por que eu estou contando tudo isso aqui para vocês? Para dizer que nós deixamos de estar numa disputa que é só nossa. Quando a gente fala de petróleo hoje, Petrobras, não é mais uma discussão só dos trabalhadores com o gerente da Petrobras, ou só uma discussão de depender ou não da Petrobras internamente, é uma disputa global que nós estamos falando. Enquanto o mundo inteiro tenta ter uma certa soberania, e soberania que eu digo não é nesse sentido mais da questão, vamos dizer assim, ideológica da palavra, é soberania de você garantir aquilo que você precisa dentro do seu país. Quando a gente pega a China, por exemplo, que tem muito menos reserva que o Brasil, eles têm lá 3 empresas estatais de petróleo. Eles têm empresa estatal de biocombustível, de energia renovável. Porque a China não quer depender de ninguém para poder consumir energia. Isso não tem a ver se a China é de esquerda, de direita, comunista, capitalista, eu não estou entrando aqui nesse debate. O que eu estou dizendo é, o chinês não quer depender do gás russo, não quer depender do petróleo americano, árabe e do brasileiro. A China compra petróleo hoje no mundo inteiro, e se eles puderem produzir petróleo lá, eles não querem depender de ninguém. Os americanos a mesma coisa. Então muita gente tenta transformar um pouco esse debate da soberania do petróleo, da soberania energética, como se fosse um debate ideológico da esquerda. Mas não.
desde os Estados Unidos, que são o país talvez mais liberal do mundo, até a China, que ainda tem um partido único no poder e que muita gente diz que é comunista, embora não concorde muito, eles adotam a mesma política. Porque o jogo hoje da globalização e da geopolítica global é esse. Ninguém quer depender de ninguém. Mas a atual política desse novo governo e do último governo que aqui esteve é que vê o mundo que a gente não vê e que o mundo inteiro vê. Gente, já falei muito. Obrigado. Pessoal, vamos abrir aí para quem tiver, a gente tem um tempinho ainda, uns 15 minutos, uma rodada aí de perguntas aí, para a gente fazer. Vitor Carvalho, Priscila, Lorenzon, Claro, eu vou encerrar por aqui Utria. para poder ir acompanhando outra coisa que vai acontecer aqui. Então tá, Daqui a pouco porque a aí gente daí volta com outra pode transmissão. começar Abraço Vitor pra vocês. Carvalho. A gente vai começar, mas